Quais são os requisitos para que ocorra um concurso de pessoas? O primeiro deles é a pluralidade de agentes e condutas. O segundo é a relevância causal de cada conduta. Esse aqui, ó, segundo. Terceiro, um liame subjetivo entre os agentes. E o quarto, uma identidade de infração penal. Vamos devagarzinho olhar cada um dos requisitos para que você entenda, tá? Esses requisitos aqui eles são somados. Se não tiver um deles, acabou o concurso de pessoas. Pluralidade de agentes e condutas. Que seria isso? Eu preciso então de mais de um agente e mais de uma conduta, certo? Preciso dessas duas coisas. Vamos dar um exemplo aqui de um furto. No exemplo de um furto, eu preciso que duas pessoas cometam esse furto e que cada uma delas tenha uma conduta diferenciada. Isso é um concurso de pessoas, certo? Concurso. Maravilha. Vamos para o item B aqui, o nosso segundo. Relevância causal de cada conduta. Vamos continuar aqui no nosso exemplo, agora nós vamos mudar. Imagina que o B quer cometer um crime de homicídio, 121, contra o A. E para isso, ele vai na casa de C e pede a C aquela arma que o C tinha emprestada. Por que ele pediu essa arma emprestada? Porque o B não conseguiu achar a arma dele. Ele tinha uma arma, mas ele não conseguiu achar essa arma dele. Então, ele vai até o C e pede essa arma do C emprestada. Ocorre que, no caminho, enquanto ele estava indo lá matar o A, ele passa na casa dele e encontra a arma dele. Vamos tirar esse X daqui, ó. Ele acha a arma dele. Então, ele pega a arma dele, que é uma arma melhor, não usando a arma de C, e comete o homicídio contra A. Pessoal, aqui está a importância da relevância causal de cada conduta. Por que isso, Rodrigo? Porque se o B tivesse utilizado a arma do C, se ele tivesse pego essa arma aqui, ó, do C, e tivesse usado ela para matar o C teria uma relevância causal. Ele teria feito algo que foi muito relevante para o crime, que foi emprestar a arma para o B cometer o homicídio de A. Porém, como isso aqui não aconteceu e o B usou a própria arma dele que ele achou depois para cometer o homicídio aqui do A, o que vai acontecer com essa conduta do C? Ela não é relevante, ela não teve uma relevância causal, porque a arma que ele emprestou não foi utilizada. Assim, somente o B vai responder pelo crime, porque não houve um concurso de pessoas, porque não houve esse item aqui, ó, relevância causal de cada conduta. Ficou bem claro esse item B aqui? Tá fácil, né? Então, a conduta de cada um dos agentes tem que ter uma relevância para acabar cometendo aquele delito, certo? Vamos passar então para a letra C. Liame subjetivo entre os agentes. Esse exemplo, vamos continuar com o exemplo de homicídio aqui, ó, 121. Vamos dizer que o A e o B querem matar o C. Olha que exercício bacana. Os dois atiram em direção de C. Porém, C é alvejado somente por um tiro. Somente uma bala acerta o C. A outra bala passa reto e acerta uma parede. Então, uma pessoa só acertou e os dois atiraram. Então, eu tenho 2 tiros e um só acertou. Olha o liame subjetivo entre os agentes, como é importante. O que vai acontecer aqui? Vamos no nosso primeiro exemplo colocar uma parede aqui, ó, e dizer que o A não sabia da existência do B. Eles não combinaram de matar C. Eles simplesmente, por uma coincidência, foram no mesmo horário, sem se ver. Eles não conseguiam se ver, aqui tem uma parede. O B atirou, o A atirou, só um dos dois acertaram. É impossível saber quem acertou. Isso tudo que eu estou te dando é fato, não é para você ficar pensando. Mas e se sabia quem acertou? Não sabe quem acertou. Ninguém sabe quem acertou, se foi o tiro do A ou se foi o tiro do B. Como eles não sabiam um da existência do outro, olha o que vai acontecer aqui. Os dois vão responder por uma tentativa de homicídio. Ó, 14,2 somado com 121. Uma tentativa de homicídio. Por que isso, Rodrigo? Mas o C acabou falecendo, ele foi atingido. Ele foi. Só que não tem como eu saber pelas provas qual dos dois agentes que foi o autor
desse homicídio consumado. Assim, por conta do indúbio pro réu, eu tenho que absolver o réu. Eu não tenho prova suficiente para dizer se foi o A ou se foi o B. Agora vamos pegar a borracha rapidinho aqui, apagar um pouco essa questão e vamos voltar um pouco nela. Só um segundo aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Já sei, para ficar melhor eu vou apagar tudo que está aqui na tela para a gente voltar a esse mesmo exemplo. Vamos lá. Imagina então que o A e o B querem matar C. Porém, A e B, eles estão de acordo. Eles sabem um da existência do outro. Eles combinaram antes. Eles têm um liame subjetivo entre os agentes. Eles estão acordados entre eles em matar o C. O B espera de um lado, o A de outro. Os dois atiram e da mesma forma, apenas uma bala acerta o C. A outra bala passa reto e acerta a parede. E da mesma forma, é impossível saber se o tiro partiu da arma do A ou se partiu da arma do B. E agora, Rodrigo, o que vai acontecer? O C vem a falecer, certo? Então, os dois vão responder agora pelo homicídio consumado. Não tem mais tentativa de homicídio. Por quê? Se um deles não acertou a vítima, porém, eles estavam, os dois, com o liame subjetivo. As duas condutas foram relevantes. Eles tinham uma pluralidade de agentes de condutas. Então, aqui eu vou aplicar o artigo 29. Os dois vão responder pelo homicídio consumado, mesmo que somente uma bala acertou o agente C. Deu para entender a importância desse liame subjetivo? Que se eles não soubessem um da existência do outro, isso aqui mudaria para uma tentativa, o que pode diminuir muito a pena deles? Beleza, pessoal? É fácil demais isso daqui. Vou apagar tudo aqui de novo para a gente poder voltar para o nosso último item, que é a letra D. Vamos recapitular rapidinho. Pluralidade de condutas e de agentes, então ter mais de um agente e mais de uma conduta. Relevância causal, os dois têm que praticar algo que seja relevante para o crime. Liame subjetivo, os dois têm que um saber da conduta do outro e aderir a essa conduta. Perfeito? Então vamos para a letra D. Identidade de infração penal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esses duas pessoas, e quando eu falo duas pessoas, pode entender 3, 4, 5, quantas pessoas forem, tá? O artigo 29 abrange todas as pessoas que estão dentro desses requisitos que eu estou falando aqui. Tá? Estou usando o exemplo de 2 para ficar mais fácil. Então vamos imaginar o seguinte, que essas duas pessoas aqui, ó, elas queiram cometer um furto, certo? Eles precisam querer cometer a mesma infração, porque senão a punição deles vai mudar, e isso eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês nos parágrafos do artigo 29 do Código Penal, tá? Mas entenda inicialmente que para ocorrer o artigo 29 caput, o concurso de pessoas puras e simples, ele tem que obedecer todos esses requisitos, eles têm que cometer a mesma infração. Por que, Rodrigo? Porque se um fulaninho quer cometer um furto e o outro fulaninho, no meio da situação, quer cometer um roubo, a situação de um vai ser diferente da de outro. Eles não vão estar num concurso de pessoas puras e simples. E aí, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Por que eu voltei? Porque nesse exemplo que eu estou dando, que um queria participar do roubo, olha aqui em cima do seu canto direito. Um vai responder por um crime e outro por outro, então eles não vão incidir na mesma pena, certo? Vai mudar, mas isso a gente vai ver mais para frente numa aula mais avançada.